Olá, minha Paraíba, muito boa tarde, 5 de outubro, terça-feira, estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Fica bem tranquilo aí para você saber de todas as informações do mundo político nessa terça-feira. Para começar, a informação de que a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou por 20 votos favoráveis a 7 votos contrários o projeto de lei que institui aquilo que a gente tem chamado de o passaporte da vacina aqui para Paraíba, ou seja, para restringir a entrada e circulação de pessoas em locais em que elas não queiram entrar, mas não apresentem a carteirinha de imunização completa, ou seja, a partir da lei sancionada pelo governador João Azevedo, ainda vai para o governador João Azevedo, a partir disso, o paraibano e a paraibana terão aí dificuldade de entrar em alguns locais, bares, restaurantes, enfim, alguns locais públicos, se não apresentarem a imunização completa. Você vai saber os detalhes dessa lei e também da discussão que hoje aconteceu na Assembleia Legislativa, porque o meu entrevistado é o deputado estadual Evásio Bezerra, que está discutindo esse assunto, estava na sessão de hoje, tá bom? Bom, mas antes, vamos começar por Brasília, Napoleão de Castro, nos dando aí um panorama do que está acontecendo na capital federal, e de lá para cá a gente vem trazendo as notícias todas. Napoleão, querido, muito boa tarde. Olá, Luiz. Meu abraço, cumprimentos a você e ao nosso telespectador do Rede Verdade nesta terça-feira. Aqui em Brasília, Congresso Nacional, de onde fala outra vez a equipe Arapuã. Olha, um debate hoje no plenário da Câmara convocado, comissão geral, pelo líder dos republicanos aqui na Câmara, o deputado paraibano Hugo Mota. O tema é o debate do agravamento da situação de fome no país. Especialistas foram convidados para o plenário Ulisses Guimarães, onde terá essa comissão geral de debate nesta terça-feira. Terça-feira também, Luiz, que marca a votação na Câmara, está previsto, está na pauta, da Lei de Improbidade Administrativa, que está sendo modificada. Há uma série de críticas em nível de Brasil, inclusive por parte da sociedade. Passou no Senado na semana que passou e a lei e os destaques chegam agora para apreciação dos deputados. Está previsto, pelo menos, na pauta desta terça-feira, no plenário Ulisses Guimarães. E as perspectivas em cima dos temas da reforma eleitoral. Se não se chegou à mudança que se esperava em nível de lei eleitoral, tivemos alguns avanços. Quem conversou com a gente foi o deputado paraibano, líder da maioria no Congresso Nacional, ele é líder da Câmara e Senado da maioria, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, progressista. Ele opinou ao Rede Verdade sobre esse tema. Do ponto de vista eleitoral, eu acho que foi feito o que foi possível, né, na casa aqui, com a aquiescência dos pares no Senado, né, e na Câmara dos Deputados. É lógico que eu defendo uma forma eleitoral muito mais profunda do que a que nós promovemos aqui, que ela possa, de fato, resolver e sanar diversos problemas que nós temos na nossa legislação eleitoral, fazendo com que ela seja uma legislação mais previsível, né? Que ela seja mais duradoura do ponto de vista dos seus efeitos e que ela permita, né, a igualdade de competitividade entre os cidadãos e a reestruturação de partidos políticos, já que nós temos partidos demais. Eu acho que num regime democrático nós temos que fortalecer partidos para que eles tenham ideologia, tenham conteúdo programático. Deputado Aguinaldo Ribeiro, líder da maioria no Congresso Nacional. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Valeu, Napoleão, sempre antenado aí com as notícias da capital federal. Olha só, ontem o ex-prefeito Luciano Cartaz esteve aqui no Frente a Frente, ele vai trazer daqui a pouquinho algumas declarações dele sobre a disputa para 2022, ele que confirmou que é candidato ao governo do estado, mas ele fez críticas também à gestão do prefeito Cícero Lucena. Uma delas de que Cícero não teria apresentado oportunidades, né, perspectivas para as pessoas que passaram pela pandemia, economicamente tiveram prejuízos e não tem agora como, enfim, empreender seus negócios. Hoje, pela manhã, o prefeito Cícero Lucena acabou dando, coincidência ou não,
uma resposta prática ao ex-prefeito Luciano Cartacho e lançou na manhã de hoje, né, o programa chamado Eu Posso, garante ali uma ajuda a empreendedores, micro e pequenos empreendedores aqui em João Pessoa. O Washington Luiz acompanhou esse evento, essa solenidade de hoje. Vamos ver como é que foi. Olá, Luiz Torres, boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com o prefeito Cícero Lucena, que lança um dos grandes programas para viabilizar a atenção àqueles que mais precisam, principalmente neste período pandêmico que viveu a capital João Pessoa. Prefeito Cícero, boa tarde. O que representa este programa e quantos serão investidos aqui na capital? Esse programa é a sensibilidade de uma gestão que está sintonizado com os problemas da nossa cidade. Eu já dizia o ano passado que nós estávamos na pandemia do coronavírus, mas também deveríamos nos preparar para os pós-pandemia que viria com questões econômicas. Por isso que passamos todo esse período para programar um projeto onde nós temos transparência, temos acompanhamento e temos algo que é importante, não é simplesmente pegar o dinheiro e dar a uma pessoa, é levar junto com ele treinamento, qualificação, acompanhamento, para que esse negócio dê certo e melhore a vida das pessoas. Então, estamos lançando, temos 12 milhões para isso, o primeiro edital será de 2 milhões de reais, para que essas pessoas selecionadas, primeiro, nós vamos dar o treinamento, a qualificação, entregar o dinheiro e acompanhar depois do dinheiro para ver se ele está aplicando da melhor forma possível. Então, é um respeito e uma diferença muito grande de programas anteriores que muitas vezes eram trabalhados apenas com interesse político e eleitoral. Esse nosso, nós queremos mudar a vida das pessoas para melhor. E o restante do dinheiro faremos a cada 2, 3 meses um novo edital, além de estarmos trabalhando com os bancos para que a gente possa multiplicar esses 12 milhões e chegar até 50 milhões de reais, porque aí atenderemos um número maior de pessoas, inclusive com valores maiores de empréstimo. Muito obrigado, prefeito. Prazer. Então está aí, Luiz Torres, a participação do prefeito Cícero Lucena neste programa que foi lançado agora há pouco aqui no auditório do Sebrae. É com você, Luiz Torres. Obrigado, Washington. Importantíssimo colocar dinheiro para circular, né, nesse momento, sobretudo nesse avanço aí, nessa superação do processo de pandemia. Bom demais esse programa, você ficar atento aí para quando sair o edital você poder ter acesso a esse dinheiro para poder empreender, enfim, fomentar a economia, gerar emprego e renda nessa cidade. Deputado Evásio Bezerra, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Estava com saudades de ir lá para o plenário da Assembleia Legislativa, hoje o primeiro dia de retorno aos trabalhos presenciais. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luiz Torres, boa tarde aos telespectadores do Rede Verdade. Eu estava com saudade de lá e daqui também. Em um outro espaço, uma outra tribuna que nós temos também muito forte. Eu estava com uma saudade incrível, esperava que retornássemos de uma forma geral hoje, mas tivemos alguns problemas que iremos falar no decorrer da entrevista. Pois bem, até que se esperasse um retorno ameno e tranquilo, não foi. E por uma questão muito simples, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou na semana passada um projeto de resolução instituindo que só entraria nas dependências da Assembleia Legislativa quem estivesse vacinado, com sua imunização ali completa, e me parece que o deputado Cabo Gilberto nem a primeira dose tomou e participou da sessão. O que é que você... Resumindo isso, quando os deputados Adriano Galdino, presidente da Casa, e Ricardo Barbosa apresentaram esse projeto, eu tive a oportunidade de ocupar a tribuna, podemos assim dizer, de forma virtual, mas dizendo que nós não poderíamos deixar de fora a Assembleia e a instituição Assembleia, e muito menos os deputados estaduais, que não poderiam nem podem ter nenhum privilégio. Qual não é minha surpresa quando sai a resolução e você fez a leitura da resolução em um comentário e o deputado Júnior Araújo levantava uma questão que lá não está contido, de que os deputados estaduais estariam inclusos. Aí diz também na resolução que os casos omissos serão decididos pela mesa diretora ou pela presidência da Casa. Essa é a tese. O que foi que houve? Quando nós chegamos hoje na Assembleia, havendo um rigor enorme no acesso de deputados e do acesso dos servidores da Assembleia, eu vejo o deputado Cabo Gilberto desfilando no plenário
inclusive veio conversar comigo, mostrando um exame de teste rápido de que ele não está contaminado pelo Covid. Ora, seria uma incoerência muito grande. Eu levantei uma questão de ordem de que não me sentia confortável e até me constrangia em ter que levar esse tema à tribuna da casa. Levantei uma questão de ordem, justamente pedindo para que o presidente, se não quisesse decidir de pleno, que consultasse o plenário. Mas eu não acho que seria justo a presença desse deputado Cabo Gilberto. Não seria justo para com os colegas deputados, para com os servidores da Assembleia e também com o pessoal da imprensa. Existiam uma série de fatores e de condicionantes à permanência de cada pessoa hoje lá. E aí criou-se uma celeuma muito grande. O final você já sabe qual é, que ao meu ver a Assembleia deu um passo atrás. Como é que eu iria votar uma resolução, um projeto de lei que vai se transformar em lei, exigindo passaporte para o Poder Executivo, para o Poder Judiciário, e simplesmente a Assembleia, que havia aprovado a resolução, que estava em pleno vigor, que tem força de lei, os próprios deputados, por maioria, decidiram abrir um precedente. E aí eu pergunto, amanhã o deputado Cabo Gilberto vai estar lá, por via das dúvidas, ou amanhã, não em respeito à resolução, em respeito aos cidadãos, já que agora, com a aprovação de hoje, após a sanção do governador João Azevedo, vai ser exigido passaportes em todos os recintos públicos do nosso Estado. Você está querendo dizer que o cidadão vai olhar assim e vai dizer assim, por que eu sou proibido de entrar com essa lei, se os deputados que aprovaram essa lei não estão cumprindo lá no plenário? E abriram um precedente perigoso de desrespeitar a resolução. Como é que eu iria votar agora pela permanência de Cabo Gilberto? Ao meu ver, a Assembleia deu um passo atrás, o Cabo Gilberto saiu como vitorioso, vitória de pirro, porque há uma revolta na sociedade, nós sentimos isso já. Como é que você classifica a postura dele de não se vacinar e defender a não vacina? Olha, eu dizia e digo e repito aqui, Luiz Torres, ele ou qualquer cidadão tem todo o direito de não tomar a vacina. Isso é um direito. Agora, ele também não tem o direito de frequentar os ambientes de pessoas que foram vacinadas e que têm respeito, amor à vida e responsabilidade para com a sociedade, para com o próximo. É uma situação, foi muito constrangedor o clima. Quem teve a oportunidade de acompanhar pela TV Assembleia viu o quanto foi constrangedor a presença do deputado Cabo Gilberto. E quero crer que amanhã, pelo que eu entendi e compreendi, ele volta à Assembleia amanhã, não sei se com outro teste. E o teste não era precedente, porque não tinha isso no texto da resolução que nós aprovamos por ampla maioria. Você se retirou da sessão e não votou, então, nessa lei que a Assembleia aprovou hoje, instituindo o passaporte da vacinação. Mas está dizendo que, se tivesse lá, você votaria a favor, você defende a tese. Não, eu defendi a tese. Eu votei favorável à resolução, para votar favorável ao projeto de lei e, consequentemente, à lei. Mas como é que a Assembleia tem a obrigação de formatar, de formular leis e imediatamente descumprir com a resolução? Eu não consegui entender, sinceramente, e respeito a posição dos colegas, mas em sinal de protesto e em respeito à vida e às pessoas que acreditam na ciência, que acreditam na vacina, porque não há quem possa pensar diferente, mesmo com o compromisso do deputado Cabo Gilberto dizendo que vai tomar a vacina. O presidente forçou a barra para ver se ele dizia quando ia tomar, ele não disse quando, mas aí fica a grande questão, Luiz. Amanhã ele vai para a Assembleia novamente, é um desrespeito total ao Parlamento Estadual. Você espera que o governador João Azevedo sancione a lei que foi aprovada hoje? Não tenho dúvida que o governador vai sancionar com a maior rapidez possível. E que as autoridades possam cobrar isso, que ela seja efetivamente instituída? Eu senti, Luiz, um clima de constrangimento terrível dos servidores da Assembleia. Muitos de forma reservada, eles têm que se portar assim, chegaram para mim e diziam, deputado, nós nos sentimos assim, constrangidos também e desrespeitados. Era esse o sentimento, quero crer, se não de todo, mas da maioria dos servidores da Assembleia. O deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia, chegou a mencionar que caberia essa postura do deputado Cabo Gilberto, caberia num processo no Conselho de Ética. E o partido AGI 36 já disse que vai pedir a cassação do mandato do deputado por causa disso. Cabe algum processo no Conselho de Ética contra o Cabo Gilberto por essa postura? Eu quero crer que não, Luiz. Eu acho, ao meu ver, ao meu modesto modo de enxergar, caberia à mesa diretora
de primeiro, lamentável e constrangedor, mas não permitir o acesso do deputado Cabo Gilberto. Essa seria a primeira ação, mesmo sabendo que fica difícil. Quer dizer, eu esperava, ou nós esperávamos, que o deputado Cabo Gilberto não fosse para constranger e ser constrangido, como houve lá. O clima era terrível, era um clima assim de velório mesmo, um olhando para o outro e tal, desgastante. E lamentável de tudo isso é que a bancada de oposição achou que aquilo era uma decisão de governo, que era uma decisão e uma atitude eminentemente política, e não era política partidária. Ali era o respeito à vida, o respeito às ciências e o respeito à vacina. Profundamente lamentável. Ô, deputado, para quem faz o debate de que é preciso respeitar o direito, os direitos individuais, o direito de ir e vir, o direito, enfim, os direitos individuais e a liberdade de você decidir se queria ou não a vacina. O que é que você diz para as pessoas que pensam assim? Eu acho que eles estão, como diria J. Silvestre, absolutamente certos. Esse é o conceito. Hoje, eu quero crer que são raríssimas as pessoas que pensam diferente. Até alguns bolsonaristas chegaram, a maioria dos ministros dele pousaram para a vacina. Um exemplo disso é o nosso ministro paraibano, o ministro da Saúde. Agora, existem alguns que não querem se vacinar, que comungam com a postura do presidente e com a postura e o comportamento do deputado Cabo Gilberto. Mas não tenho dúvida que a imensa maioria da população brasileira hoje entende e compreende, como a população do mundo inteiro, que a alternativa que os seres humanos têm, está provado e comprovado cientificamente, e as estatísticas demonstram tudo isso, que a alternativa que os seres humanos têm é um único caminho, é a vacina. Se há de convir que os números baixaram e baixaram muito, e nós não temos ainda 50% da população vacinada para que venhamos a atingir a imunidade, a tão sonhada e propalada imunidade de rebanho. Tá. Bom, quem está na linha conosco aqui, conectado conosco, ao vivo agora do Rede Verdade, é exatamente o deputado Cabo Gilberto, que está agora, a partir de agora, participando aqui do Rede Verdade. Deputado Cabo Gilberto, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Que postura é essa que o senhor adotou na manhã de hoje? Você afrontou a Assembleia Legislativa, os deputados todos em ir para o plenário sem estar vacinado, deputado Cabo Gilberto? Boa tarde. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde, deputado Evásio. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade e espaço. De forma alguma, eu não afrontei resolução nenhuma. Elas são híbridas. Eu levei o teste do coronavírus feito de forma inconteste. Não desrespeitei o direito de ninguém. Aqui eu estou comprovadamente sem o vírus. Eu defendo as garantias fundamentais do direito à liberdade. Eu sabemos que não está acima da coletividade, mas só o artigo 136 e 137 pode tolher. Eu sou totalmente favorável à vacina, 100%, mas sou totalmente contrário à obrigatoriedade. Não coloquei a vida de ninguém em risco. Imagina a sociedade paraibana, eu um parlamentar eleito democraticamente pela população paraibana, fui humilhado, perseguido, fui destratado. Hoje, na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo. Por quem, deputado? Por quem, deputado? Não desrespeitei nenhuma resolução. Pode observar a resolução, leiam direitinho. Não desrespeitei. Cumpro todas as determinações legais, mas não posso ser obrigado e nem posso concordar com a obrigatoriedade de ter o passaporte sanitário. Respeito a posição do deputado Evásio. Não foi questão de oposição, até porque eu provo que eu liberei a bancada na votação. Isso é questão de cada parlamentar. Em defesa e em respeito, Luiz Torres, a sociedade que está sendo perseguida, humilhada e caçada, como se bandido fosse, por não ter o passaporte sanitário, continuaremos nas trincheiras defendendo essa população. Mas eu irei me vacinar sim. Quando é que o senhor vai se vacinar, deputado? Irei me vacinar, logo irei me vacinar, mas não posso concordar com a obrigatoriedade do passaporte. O senhor vai para as sessões da Assembleia enquanto não tomar a vacina? Ou vai evitar estar presente até isso? Vou respeitar todo o regimento, vou respeitar todas as resoluções. Podem ter certeza disso. Não infringir nenhuma resolução. Pode ter certeza disso. Deputado, o plenário é soberano, como se diz, dentro dos parlamentos, das casas legislativas, e o plenário decidindo que deputado só pode entrar vacinado. O senhor vai respeitar isso? O plenário não decidiu isso, Luiz. Não decidiu isso.
vamos lá. O que é mais importante? Vacina, passaporte sanitário ou um teste que você comprova que não está coronavírus? O que deveria exigir era o exame de anticorpo das vacinas, da imunização da Covid. Exames anticorpos. Isso que deveria ser exigido. Não o passaporte, porque todos nós sabemos que o passaporte não é garantia de nada. Tá, mas objetivamente, o deputado Cabo Gilberto, vai evitar ir para o plenário enquanto toma vacina ou não? Podem ter certeza absoluta que eu jamais vou colocar a vida de nenhum parlamentar em risco. Por isso que eu fui com o exame e não desrespeitei nenhuma resolução. A sessão é híbrida, eu respeito o posicionamento do deputado, respeito por ele, mas obviamente não concordo. Ok. Deputado Evásio, quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria que, se houver condições, o deputado respondesse de forma objetiva, porque se Vossa Excelência decidir que vai amanhã, eu não vou. Eu vou participar, que é um direito que me assiste, de forma virtual. Aí eu queria que o deputado Cabo Gilberto dissesse de forma objetiva e pontual. Vai participar da sessão presencial ou não? De amanhã, da semana vindoura, até que tome a vacina. Porque você vê, Luiz, que o deputado Cabo Gilberto tem uma resistência muito grande. A pergunta que você fez aqui foi feita no plenário pelo deputado Adriano Galdino, presidente da Casa, quando ele iria tomar a vacina, e o deputado Júnior Araújo se antecipava e dizia: eu conversei com o deputado Cabo Gilberto e ele me garantiu que vai tomar a vacina. Adriano perguntou, Luiz Torres perguntou, mas ele não responde de uma forma objetiva. Deputado. Já respondi, deputado, da forma que você quer. Eu tenho respeito. Vou tomar a vacina. Vou respeitar o e não vou correr risco de nenhum companheiro da Assembleia. Pode ter certeza disso. Deputado Cabo Gilberto, para a gente fechar aqui, qual é a sua posição em relação? Você acha que está contribuindo ou não para o combate à Covid no Brasil ao sustentar, enfim, o debate de que não deve haver ali algumas limitações para quem não tomar a vacina? Deputado grande, hoje eu estou defendendo a Constituição, ela é muito rápida. Eu não posso permitir que ela seja rasgada por quem quer que seja. Defendo as constantemente em nossas redes sociais. Comemoro a cada número que foi levado do governo federal através do Ministério da Saúde para o Estado. Agora, com 40 anos, contra o passaporte sanitário, porque é flagrante constitucional. O deputado Evásio sabe disso, sabe que é constitucional. Agora eu respeito também. Ok. Deputado Cabo Gilberto, queria agradecer sua participação aqui no Rede Verdade. A gente vai acompanhando esse debate. Quer fazer alguma fala ainda, Evásio? Não, eu lamento porque você veja que, de uma forma estratégica, o deputado Cabo Gilberto ele não responde de forma objetiva, clara, nenhum questionamento que lhe é feito. A mesma pergunta que você fez aqui, o deputado Adriano fez, o deputado Júnior se antecipou, você insistiu, eu insisti também, mas ele não responde. Inclusive, se vai à sessão amanhã. Então, por precaução, eu não vou, em respeito aos servidores da Casa, em respeito à população brasileira e mundial, em respeito à vida, em respeito à ciência, eu participarei da sessão de forma virtual, porque não quis sequer dizer se vai à Assembleia amanhã. Na verdade, eu reconheço apenas e fico triste e respeito a posição da maioria. Quem é democrata tem que agir assim. Mas eu não sei como é que a Assembleia aprova por uma larga maioria uma resolução e, na primeira oportunidade de que a resolução seja cumprida, a Assembleia, que é uma casa de leis, dê um passo atrás. Respeito, mas lamento profundamente. Deputado Cabo Gilberto, quer fechar? Quero fechar sim, dizer que a verdade é uma só. Eu não desrespeitei nenhuma resolução e, para provar também, eu fui com o teste do coronavírus negativo. Fiz aquele do soro que coloca no nariz, que é bastante cômodo. O deputado Evásio tem todo o direito de não participar, até porque as sessões são híbridas. Mas o deputado Cabo Gilberto Silva defende as vacinas, vou me vacinar, mas estou nessa trincheira defendendo a liberdade de toda a população paraibana. Tá aí. Essa é uma declaração do deputado Cabo Gilberto, que entrou aqui conosco no Rede Verdade, ao vivo aqui. Não ficou claro se ele vai ou não. Não mas ficou. Ele atestou que vai se vacinar. Isso aí, pelo menos, mas ele atestou aí publicamente. Não disse quando. Ele já tem a idade, pode ir a qualquer posto e se vacinar. Mas ele não diz isso de uma forma clara, peremptória,
para que todos possam entender e saber qual é o seu posicionamento. Ele vem com evasivas o tempo inteiro, não sei se isso é uma questão estratégica. Aí. Bom, vamos fechar aqui, o tempo já está bem esgotado aí. Vamos falar um pouco sobre política, deputado. Eu não sei se dá tempo de eu passar aqui a declaração do ex-prefeito Luciano Cartacho. Se não der, eu reafirmo aqui, ele disse ontem no Frente a Frente que é candidato ao governo de 2022. Isso assusta, atrapalha, intimida o projeto de reeleição do governador João Azevedo? Absolutamente que não. Quando ele tinha mais pujança, mais força e as pesquisas o apontavam como favorito, ele não foi. Então, nada me leva a crer, eu uso muito isso. Se eu tivesse 10 fichas para apostar na candidatura do prefeito Cartacho, com todo o respeito do mundo, eu apostaria 11 de que ele não será candidato. Nem com a declaração de ontem você acha que... Não, de modo nenhum. Ele está jogando, eu assisti toda a entrevista e não senti firmeza na postulação, até porque ele, em momento algum, assumiu ainda a postura de candidato. Diz que pode ser, mas isso depende de uma conjuntura. Eu sou telespectador assíduo do seu programa e ontem foi mais um, mas eu não senti tanta firmeza nas declarações do prefeito Cartacho. Se eu pudesse, acompanhando esse movimento do PT e do ex-presidente Lula, o PT filiou o ex-governador Ricardo Coutinho na semana passada, que conselho o senhor daria ao governador João Azevedo nessa relação com o PT e com o ex-presidente Lula? Deixaria de lado e partiria para outra candidatura presidencial ou insistiria ali em manter uma relação e manter e garantir o palanque para Lula? Como é que o governador João Azevedo deve se portar diante desse cenário que o PT, enfim, tem um pé dentro do governo e outro pé fora? E ainda tem Lula ali no meio. Eu vou em uma outra vertente, Luiz, se há de me permitir. Primeiro, está provado e comprovado que Bolsonaro não está morto. As manifestações que foram feitas pró-Bolsonaro, elas foram infinitamente maiores do que a do PT. E está provado também, diante dessa minha tese, de que o PT sozinho não vai para lugar nenhum e Luiz Inácio Lula da Silva sabe muito bem disso. O governador João Azevedo está muito a cavalheiro, está muito à vontade, já disse publicamente da sua disposição, da sua vontade de votar no presidente Lula, mas isso é um problema para Lula resolver. Se ele vai lançar desse novo segmento candidato a governador da Paraíba, obviamente, e em assim sendo, o governador João não tem por que ficar se humilhando e votar com ele, até porque ele tem uma posição muito confortável pelo tamanho do seu governo, pelo tamanho da sua base política e pela fragilidade das oposições que não tem um líder, que não tem um comandante. E um grupo político, uma oposição sem um líder, sem um comandante, não existe planejamento, não existe estratégia e fica muito difícil o tempo aí se exaurindo. Aguinaldo ou Efraim para senador? São duas grandes opções, essa decisão não vai me caber. É um problema para o governador? Óbvio que é um problema, mas é muito melhor você ter uma play de candidatos. Nós montaríamos hoje 3 chapas para a disputa de governo, se necessário fosse. O senador veneziano está fazendo jogo duplo? Não, quero crer que não. Eu acho que está assumindo as suas estratégias e tudo tal. Houve um distanciamento do governador, mas há sinais claros, evidentes de reaproximação, o que é importante. Tá aí, deputado Evásio Bezerra, sempre muito claro aqui nas suas respostas do Rede Verdade. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você, Luiz, obrigado aos telespectadores. E reafirmo, estou com saudade, me chamo mais até para alguns confrontos, alguns debates. Vamos para um frente a frente. Faz parte da minha essência, sem dúvida. Bom demais. Vamos lá, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser. Programa independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.